Como eu havia anunciado, irmãos, a gente sempre dá testemunho, né, das maravilhas do Senhor, daquilo que tem feito na vida de tantas pessoas, né? De tantas pessoas. Mas hoje eu vou dar o testemunho da minha vida para vocês. Eu vou revelar muita coisa aqui que vocês não sabem, tá? A minha vida é um milagre, né? É um milagre, do começo ao fim. No fim não, até hoje, né? E vai ser até o fim. Do começo até hoje, e será até o fim, no nome de Jesus, né? É um milagre mesmo nas mãos do Senhor Deus. E até porque nossa vida não tem fim, né? Nossa vida não tem fim, é só uma transição que a gente acaba fazendo aqui, né? E aí a gente vai morar no céu, na nossa casa, na nossa verdadeira casa, verdadeiro lar. Mas a palavra de Deus que está no Evangelho de João, capítulo 11, vamos ler até o versículo de número 3. Você pode ler comigo? O 1, o 2 e o 3 apenas. Vamos lá na tela, bem bonito. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Podem repetir o último aí? Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer: Senhor, aquele a quem amas está doente. Tome seus lugares, glorificando ao Senhor. Aleluias. Meus amados, eu preciso voltar um pouquinho aí, enquanto nosso saudoso pai, né, e a nossa mãe e a família, né, foram ali empossados no campo de Itaguaru. Eles haviam passado por um momento de muita prova na cidade de Firminópolis, onde eles tinham feito um grande trabalho, e por umas conversas lá de algumas pessoas foram literalmente despejados, né? E convidados a sair da igreja e entregar a igreja. E vocês conhecem aí uma parte dessa história, né? Muito forte, mas que já estava ali começando o agir, o forjar de Deus para uma grande obra, né? O forjar de Deus no seu servo para uma grande missão. Aí eles vieram para Goiânia, aqui, chegando o pastor Albino, na época, pastor presidente do campo de Campinas, acolheu eles, né, a família, e dirigiu um trabalho aqui em Goiânia, e assim eles foram designados para a cidade de Itaguaru, no ano de 1969. E a partir do ano de 1970 foi dada autonomia para aquele trabalho lá em Itaguaru. Então se tornou sede, né, campo, a partir de 1970. E ali eles puderam fazer um grande trabalho, como sempre, né? Eles eram muito empreendedores, um casal de muita fé, de muita determinação, como vocês conheceram eles aqui, né? Conheceram os dois aqui. E ali então, durante esse período que eles ficaram ali, que foi aproximadamente 4 anos, eles já conseguiram levantar um novo templo, a marca forte, né? Para não ficar assim diferente, a marca forte de estar mudando a história de todas as igrejas que eles passaram, com as edificações, né? E ali aconteceu isso também. Então, no ano de 1973, eles já foram designados para um outro local. E pensem, um local que precisava também ter uma construção de um novo templo. Parece que era assim, irmãos. Onde precisava de construir um templo, lembravam daquele casal. Ali tem um casal bom de construção, né? Casal arrojado e tal. É este casal. E parece que já escolhia eles assim, escolhia este casal a dedo, né? E eles foram então designados no final do ano de 73 para a cidade de Séries, que é a minha cidade.
E a cidade do pastor Valdivino também, né? Pastor Valdivino, pastora Márcia, a nossa linda Séries, né? Cidade abençoada ali, cheia de montanha, serra, mas é uma cidade bonita, né? A gente pega amor, irmão. Onde você nasce, você pega amor, né? E aí, lá então ele ficou também, irmãos, não muito tempo. Ali ficou também um período de 3 anos, 3 anos e poucos meses, né? De 1973 a 1976. Então, como eles chegaram no final de 73, eu já nasci em 74, agosto de 74. E passamos ali então os 2 anos e poucos meses, né? 2 anos e 3, 4 meses, foi quando nós fomos designados para a cidade de Gurupi, Gurupi no Tocantins. Imagine também o que precisava lá na cidade de Gurupi. Fala aí, irmão. Precisava construir um templo lá também. E o templo de Séries, então nessa fase, já estava assim em fase de acabamentos, né, o pastor Valdivino? Já tinha feito a cobertura, já estava entrando já na fase de acabamento. Não esperou nem inaugurar, irmãos, essa lá. E aí nós fomos então para a cidade de Gurupi. E é lá que eu comecei a entender por gente, né? Com 2 anos e pouco, apenas 2 anos e 3 meses, nós chegamos lá em dezembro, né, de 76, de agosto para dezembro, 4 meses, né? 2 anos e 4 meses. E chegando lá, fomos encontrados, né? Encontramos lá o pastor Edson Pains, que inclusive foi um pioneiro, né? Um guerreiro, um companheiro lá do nosso saudoso pai, durante quase todo o tempo lá do pastoreio no Gurupi. Quer ver? Coloca já a primeira foto aí, que foi a foto da inauguração. Esse templo aí era o templo lá na Rua 12. Quem conhece o Gurupi sabe, né? A maior congregação lá no campo de Gurupi. E tá sem jeito ali, que eu achei que ia dar para ver. Não, mas dá para ver ali, ó. Tá vendo o pastor Edson à esquerda, né? A primogênita dele, a pastora Giovana, ali embaixo. O pastor Abigail lá à direita. E esse loirinho que está ali perto do pastor Abigail ali, ó, já era um obreiro lá do lado do pastor Abigail, né? Aquele loirinho lá. Eu era loiro daquele jeito, irmãos. Vocês estão vendo lá, ó, né? E vocês vão perceber que no passar aí de todo o andamento, tinha alguém do lado lá do pastor. Tinha alguém do lado do pastor. Quer ver? Segue mais uma foto aí. Olha aí, esse é na chegada lá. Esse rapazinho mais pequenininho aí sou eu, tá? Aí depois o Samuel, a Lloyd, né? A sobrinha que era do meu tamanho mesmo, a Kênia. Do lado do Abigail, o filho lá com essa calça que era a moda da época, né? Isso chamava boca de sino, irmão. O negócio mudou tanto que agora é o contrário, né? Agora a calça não passa nada, misericórdia. Mas era essa aí, ó. Tem que arrumar uma mistura, né? Misturar essas duas épocas aí. Aí estão os filhos, irmãos, todos os filhos, e segue, né? Depois o restante dos filhos. Aí já está a inauguração, né? Depois da inauguração do templo, então, em Gurupi. E sempre, irmãos, do jeito que vocês viram a chegada aqui na Fama, né? Nós chegamos lá em final já de 76, basicamente de 77, e no ano de já 1980 já aconteceu a inauguração desse que era na época o maior templo do estado de Goiás, a maior igreja do estado de Goiás, que inclusive 1980 para hoje, 42 anos, é a igreja que ainda atende, a igreja sede que ainda atende lá o campo de Gurupi. Estão 17,5 por 35. O pastor Edson, ele gosta dos detalhes, né? Esse é o tamanho do templo, tá? Aqui ele participou lá da edificação desse templo. Mas segue lá, pastor Celso. Olha ali, quem é que está lá do lado novamente, irmãos? Esse rapazinho aí embaixo aí. O irmão Abigail lá atrás, pastor Edson do lado, e o obreiro aí na frente, na linha de frente aí, ó. Calma aí, esse rapazinho aí embaixo aí. Passa a outra aí, que acho que era na mesma. Olha lá, olha a carinha aí, esse rapazinho aí, cara levado aí, ó. O irmão Samuel do lado de lá, eram os 2 obreiros, né? Arão e Ur. Não sei se ajudava ou se dava trabalho,
mas que estava junto, estava, né? Dava mais trabalho do que ajudava, mas estava ali do lado, irmãos. Enquanto eu estava vendo essas fotografias hoje, eu estava lembrando de algo muito interessante, que os nossos pais, né, meu pai e minha mãe, eles nunca foram de muita doutrina, de muita doutrinação nos filhos. Senta aqui, você vai fazer isso, assim, assim, assim. Que a Bíblia fala assim, tal, tal, tal. Não, nunca foram disso. Vocês sabiam disso? Mas como assim, pastor? Não, eles nunca foram disso. Mas uma coisa eles ensinaram: a importância de amar a casa de Deus. Então, onde eles estavam, os filhos estavam do lado. E ensinaram isso aos filhos, a amar ao Senhor, a amar a igreja do Senhor, a passar a importância que é estar na casa de Deus. E aí eu já comecei a lembrar, né? Hoje, às vezes nós falhamos, passamos tantas importâncias para os filhos, né? Você tem que fazer isso, você tem que ir para tal lugar, você tem que ir para o trabalho, você tem que ir para o colégio, você tem que ir para a igreja se der certo, né? Qual que é a mensagem que a gente passa? E hoje eu vi que deu certo, né? Hoje não, já há alguns anos, né? Nós percebemos que deu certo, que funcionou esse tipo de ensinamento. Eles não ensinaram muito com os sermões, mas ensinaram com a conduta de fé, de vida deles, a experiência de fé, a vida em família. Nós aprendemos muito, sem às vezes muitas palavras, ou quase nenhuma palavra. Essa é a grande verdade, da lição que nós recebemos, né? Ele não ensinou tanta coisa em como ser um bom marido, né, de forma verbal, mas também nós nunca vimos uma forma desrespeitosa de um para com o outro, né? E isso de nenhum dos dois lados, né? Não vimos, nunca vimos. Então esse é o tipo de ensinamento que nós aprendemos, né? Foi exatamente na experiência, no olhar, acompanhando de perto, né? E assim, irmãos, esse menininho lá do lado, né? E como está narrado lá no livro dos Trilhos à Fama, que muitos aqui já leram. Quem já leu, teve a oportunidade de ler esse livro, né? Muitos já tiveram a oportunidade. Quem não teve, é importante você adquirir e você receber, né? Tantos milagres ali que você vai percebendo que Deus esteve realizando. Então, 1980 foi a inauguração. Em 82, e próximo disso, irmãos, nós já vimos ali os relatos, né? Tantos relatos de milagres que Deus realizou. Um deles, inclusive, alguns deles, né? O pastor Edson presente, e um deles o nosso bispo, acho que vocês lembram dele contar aqui, de que o carro acabou o combustível quando ele estava lá no fim do mundo, irmãos, nas beiradas lá do norte mesmo do Tocantins, que na época era Goiás ainda, perto daquele jalapão afora ali de Natividade, e o carro acaba a gasolina, e aí eles descem, e aí fazer o quê? É aquela hora, irmão, que você não tem outro recurso, que você fala: Senhor, agora é a misericórdia do Senhor. E eles oraram, e o tanque voltou, o combustível no tanque, e eles, já viu o milagre de encher o tanque? Mas o milagre só funcionou até chegar no posto, não tem essa também, que Jeová segurou as pontas até chegar no posto de gasolina. Vocês, né? Quantos quilômetros? Andaram 90 quilômetros com a força desse milagre, né? Estrada de chão ainda, e o pastor Edson estava lá, e o pastor Edson, irmãos, ele de vez em quando, ele mostrava uma certa assim, uma certa dúvida, sabe? Pastor Abigail, mas não é muita fé que o senhor está aí nesse momento, não? Aí o pastor Abigail falou assim: mas qual que é o outro recurso que vamos fazer aqui? Mas só tem esse, meu Edson, então vamos embora. Vocês, todo mundo desce do carro, coloca a mão no capô e vamos orar. E oraram. E aí agora, fazer o quê? Vamos entrar no carro, ver se a fé funcionou, né? Vai ficar de fora? Vamos entrar. E deram partida e seguiram os 90 quilômetros. E nesse clima de milagres, né? Nesse clima de milagres, do agir de Deus, no ano de 1982, que o nosso saudoso patriarca foi eleito também pela primeira vez presidente da Convenção do Estado, na época, né? Em 82, mas ele não sabia da prova que estava por chegar. No mês de outubro, exatamente no mês de aniversário dele, esse filhozinho que era um pouco assim, enérgico, né? Muito criativo, aqueles meninos da época,
O menino ficava só dentro de casa trancado. O menino ficava no quintal, né? Na casa dos colegas e fazendo muito trabalho, muita obra, né? Muita arte, obra de arte, né? E aí nós estávamos nessa obra de arte lá, irmãos, e pegando aqueles bichinhos de fogo, né? Aquela taturana, e queimava aquilo. Queimava aquilo às vezes com gasolina, quando era em casa, quando era na casa da vizinha, ela era enfermeira, nós queimava com álcool, e esse negócio, irmãos, né? E nesse bendito dia a brincadeira não deu certo. De tarde o sol muito quente, ali no Gurupi, que é um sol, parece que mais forte do que os outros lugares, né? E logo depois do almoço, nós colocamos o fogo então naquele animalzinho ali, e aí não vendo o fogo, porque o fogo do álcool você não vê durante o dia, à tarde, e aí pediu o coleguinha, joga mais álcool, e quando ele foi jogar mais álcool, o álcool na verdade veio em mim, né? E aí só de calçãozinho, e o álcool veio no rosto, já escorreu pelo peito e as pernas, e aí o fogo já veio junto com o álcool, né? Aí já veio aquela coisa terrível, terrível. Na casa do coleguinha, do outro lado da quadra, né, na mesma quadra, e isso com 8 anos de idade. 8 anos. Cadê uma criança de 8 anos aí para me ajudar? As crianças estão todas na sala, né? Estão todas A Esther tem 8? Essa moça linda? Então eu era talvez um pouquinho maior do que a Esther, né? Essa princesa aí. E aí, irmãos, você vê, desse tamanho já fazia esses malabarismos na casa dos vizinhos. E aí correndo, né? Aquela coisa terrível. Quem já queimou um dedo aí? Já teve experiência, né? Quase todo mundo, né? Já triscou talvez numa vasilha quente e tal. Agora você imagina o corpo quase inteiro em chamas, né? E eu lembro como hoje, quando estava correndo, né, pela calçada, correndo para casa, e aí a pele ia se soltando aqui, assim, no peito, irmãos. Ia se soltando, né? A pele ia se soltando assim, e aquela coisa terrível. Aí quando passou um pouquinho, o meu pai chega, e aí naquela angústia, aquela agonia, e o que eu pulei nele assim, ficou. Ele carregava aquelas carteiras de documento, né? Assim no bolso de cima, e ficou assim uma partezinha assim da pele, né? Pregada. Foi uma coisa, são algumas coisas que marcaram, né? E essa foi uma delas. E aí correram comigo para o hospital. Chegando no hospital lá em Gurupi, os médicos fizeram os primeiros procedimentos, né? Com rapidez e tudo. E aí o médico viu que o caso era muito grave, na verdade gravíssimo, né? E aí já pediu para encaminhar logo para Goiânia, que aqui era o local de referência para esse tipo de tratamento do pronto-socorro de queimaduras. E aí foi quando o pastor Edson também fez parte dessa comitiva, deste carro, né? Ligaram, a equipe ficou ligando para os postos policiais, né, da rodovia, e o pastor Edson no volante, a pastora Abigail, a pastora Nair e uma enfermeira nos acompanhando de Gurupi até Goiânia, sem ambulância, né, sem alguma coisa mais adequada. Quando chegamos aqui em Goiânia, irmãos, eu já estava, dado a gravidade, a proporção do acidente, eu já estava irreconhecível, dado assim a infecção, já inchado, né, o rosto muito inchado. Quem sofreu a queimadura assim com uma proporção um pouco maior sabe disso. Ela cria, né, uma inchação, e foi o jeito que eu cheguei aqui, que os parentes de perto não conheciam mais, né? O rosto, a cabeça já bem grande de inchado, né, da gravidade do acidente. Quando deu entrada no hospital, um tratamento, irmão, muito rigoroso, e muito rigoroso, mas muito também que era o adequado para o tipo de situação, né? Para vocês perceberem, já não tinha como ter acompanhantes, né? Não tinha como ter acompanhante, por causa da preocupação deles, inclusive com transmissão, né, de infecção e tal, para os pacientes que estavam internados. E aí era aquela situação, já deixou a criança ali, né, deixaram a criança ali, me deixaram no hospital. E aí era só 2 pequenas visitas de 15 minutos por dia. Depois das 2 horas da tarde entrava um acompanhante, ficava 15 minutos, saía, entrava mais outro 15 minutos e pronto, ponto final. Só no outro dia. Banho, irmãos,
E quando falava assim para a meninada, hora do banho, era hora do pânico, do desespero. Porque a queimadura, ela começa a criar uma pelezinha fina, ela começa a criar uma pele, né? E o tratamento tinha que ser removida aquela pele, né? Aquela pelezinha que ia criando tinha que ser removida para ela não dar aquela crosta, né? Aquela coisa mais rígida. Então, quando terminava o banho, você ficava em pé e você percebia minando, né? Minando o sangue em várias partes do seu corpo, aqui assim e assim afora. Na hora de dormir, isso lembrando que era a primeira vez que eu agora ficava sem a companhia dos pais na vida. Primeira vez na vida. Até essa data nunca tinha ficado na casa de uma tia, na casa de alguém, sem os pais. Mas aí, nesse caso agora, estava lá isolado. E na hora de dormir, a queimadura ela começa a coçar. O segredo para você não coçar era o quê? Amarrado. Você tem que dormir amarrado de um lado e do outro, sabe? Para você não complicar, né, o tratamento. Então, assim, tudo formas que Deus estava usando, irmãos, para poder ter um tratamento eficaz, né? E nessa situação toda, o médico, na época, o Dr. Nelson Piccolo, chamou meu pai para uma conversa. E foi uma conversa muito franca. Ele explicou para o meu pai, falou: senhor Abigail, eu preciso ser muito transparente com o senhor. O Abinair, pela idade dele e a proporção da queimadura, que ele queimou um pouco mais de 50% do corpo, e a intensidade da queimadura, eu preciso falar a verdade para o senhor. A expectativa de vida dele é quase zero. Ele não tem, eu não posso gerar expectativa, nem vocês os pais, porque muito provavelmente com 10 dias virá uma infecção, que é o usual de acontecer, virá uma infecção muito grave dentro dessa proporção dele, e infelizmente a expectativa de vida dele será 10 dias. Essa foi a sentença, irmãos, que meu pai levou para a casa da tia, uma querida tia, muito amada até hoje, que inclusive possivelmente esteja conosco, acompanhando no culto aqui, a tia Coraci, que era a mana, que é a mana do meu pai, né? E ela morava aqui em Goiânia nessa época. Então ele, juntamente com minha mãe, o pastor Edson Pains, voltaram, né? Voltaram com essa sentença, esse diagnóstico terrível, né? Dado pelo médico. E ele volta para casa. E chegando em casa muito angustiado, já tinha perdido o primeiro filho, e agora estava com a sentença na mão de que perderia também o último filho, o filho caçula. Deixa eu voltar um pouquinho aí, que muitos às vezes não sabem, inclusive da composição do nome, né, do nome Abinair. O porquê desse nome, né? Quando eu falei do filho caçula, eu lembrei. O nome, a maioria sabe, né? Que é a junção, que inclusive foi uma sugestão da mana, uma das mais velhas, a mana pastora Olga, né? De colocar a junção dos dois nomes, de Abigail e Nair da mãe. Por isso deu esse nome bonito assim, e ungido assim, Abinair, né? E é o jeito bom de gravar inclusive o nome. Você lembra do Abigail e da Nair? Pronto, Abinair, já está aí o nome, né? Então voltando, irmãos, chegaram na casa da tia, e como sempre, um homem de fé, um homem que se relacionava com Deus, um homem que já vivia os milagres do Senhor. Ele chegou e convidou o pastor Edson e os demais para estar orando, e oraram, clamaram ao Senhor. Eu creio que eles não tinham contado, né, para minha mãe essa sentença. E ele tinha uma forma que pedia para que Deus falasse com ele, né? Pastor, mas Deus fala dessa forma, de abrir a Bíblia com o olho fechado e colocar o dedo em cima. Se você tiver intimidade com Deus, Ele fala aqui na Bíblia, fala até pelas estrelas, né? Falou com Abraão, não foi? Abraão sai e olha para o céu, olha para as estrelas lá. Fala de todo jeito que Ele quiser falar, irmãos. Fala através de sonhos, né? Fala através de alguém, um servo, uma serva dele. E de forma que ele abriu, irmãos, com os olhos, orando, né? Com os olhos fechados, abriu a Bíblia. E com os olhos fechados ainda, ele colocou o dedo, pediu para que o Senhor viesse a falar com ele, trouxesse uma palavra dos céus. E aí é onde está a resposta do Senhor que veio a ele naquele momento, naquele exato momento.
no versículo que segue aqui, é o que nós lemos. Nós lemos até o versículo 3 do capítulo 11 de João. Coloca o versículo 4, que esse foi onde ele colocou, abriu a Bíblia com os olhos fechados e colocou o dedo em cima, e o céu se moveu naquele momento e veio a resposta que ele precisava. Você pode ler comigo? Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus, por meio dela. Você pode glorificar ao Senhor? Nós estamos aqui para glorificar a Ele, para adorar ao Senhor. Essa foi a resposta no meio da angústia, no meio do desespero. Mas ele clamou para a pessoa certa. Ele clamou para quem podia resolver a situação. Aí, irmãos, ele se encheu, né? Aí ele se fortaleceu, ele se robusteceu. E aí foi falar, compartilhou com o pastor Edson. Pastor Edson de novo, irmão, faltou um pouquinho com a fé, né? Mas era um companheiro fiel. Pastor Abigail, o senhor não achou esse texto aí para entusiasmar, trazer aí força para Manaí, não? Mas aí o nosso saudoso pai: não, pastor, de forma nenhuma. Nós estivemos orando e você esteve orando juntamente comigo, né? E depois ele recebeu essa resposta. Diante disso, ele voltou do hospital no outro dia, e chegando no hospital, ele compartilhou que ele era um pastor, servo do Senhor Jesus, compartilhou do milagre que o Senhor Deus já tinha feito lá na cidade de Séries, quando ele, por um acidente, passou o carro em cima do Samuel, e Deus praticamente ressuscitou o Samuel. E ele contou a história e falou: e Deus falou comigo nessa noite passada, que do mesmo jeito que ele fez com Samuel, vai operar um milagre aqui, bem aqui, usei essa palavra, bem aqui dentro do seu hospital, doutor Nelson. E o doutor Nelson, depois de fazer toda a relutância, né, tal, aquela justificativa da ciência e tal, mas ele teve que se render. Ele falou: senhor Abigail, se é Deus, então eu não digo nada. Ele teve que entregar os pontos, né? E a situação foi a seguinte, irmãos: dentro daquele hospital, onde tinha várias crianças, várias pessoas que estavam ali em tratamento há 3, 4, 6 meses, com queimaduras um pouco, às vezes, menos intensas do que a minha em várias partes do corpo chegou a 3º grau. 3º grau é quando, às vezes, em algumas partes começa a queimadura a afetar os ossos, vocês terão noção. Aí, quando já foi mudando a situação, né, Deus já foi movendo ali dentro daquele hospital, o médico já deu outra ascendência. Não, possivelmente ele está melhorando, está acontecendo algo diferente, mas possivelmente ele vai perder essa orelha aqui direita. E essa orelha está aqui bonita, igual vocês estão vendo. Não perdeu também, né? Mas ficou sem a pontinha aqui para dar o testemunho. A pontinha aqui ficou sem ela, né? Vocês perceberam do outro lado aqui, tem uma pontinha maiorzinha um pouquinho. E aí, irmãos, quando então deu os 10 dias, exatamente os 10 dias da sentença, o Deus que eu sirvo, que o Deus que você serve, teve que designar ele para assinar a alta. Eu lembro que ele ainda tentou, né, ele para confirmar de todas as formas, e uma das formas eu lembro bem, que era o teste da urina, né, que tinha que fazer a medição da urina dentro de 24 horas e tal. E aí, naquele temor, né, pedindo o Senhor para dar certo aquele teste, e aí confirmou, ele não teve como segurar mais do que os 10 dias que ele tinha falado, irmãos, de vida. Dentro dos 10 dias de vida ele teve que assinar a alta. Eram os 10 dias que eu iria ficar lá dentro do hospital mesmo, mas a partir de então eu estaria saindo para dar cumprimento à palavra do Senhor. Coloca a fotinha lá. Olha, ele está bem sem roupa, mas é assim mesmo. Olha lá para vocês verem, a foto ficou assim clara, mas os lugares mais assim que tinha queimado com maior intensidade, né? Aqui à esquerda. E estava lá já com alegria. Olha lá para vocês verem, alegria só, né? Ali as pernas, não dá para ver bem, né? As pernas, os braços, as mãos, a mãozinha aqui um pouco inchada ainda, né? Assim um pouco inchada, a barriga era grande assim mesmo. A barriga, e se descuidar ela quer inchar de novo. Luta tremenda, né? Mas
aí estava a prova do milagre, irmãos. A prova do milagre estava aí, 10 dias de hospital, estava aí é onde tinha saído a pele, irmão, assim, do peito, aí, do rosto, né, da testa, aqui tudo. E Deus operou de forma milagrosa, para a glória do nome dele. E aí depois, no outro ano, nós já viemos aqui para Goiânia, no ano seguinte, né, no 1983, não tinha nem um ano ainda do acidente. Em agosto do ano seguinte, dia 7 de agosto, nós estávamos aqui na Assembleia de Deus da Fama, tomando posse. E aí nós seguimos, né? Nós seguimos durante todo esse percurso, onde Deus também esteve realizando vários milagres na minha vida, aqui, nesse período, né? Em 1995, Deus deu essa princesa linda aqui, que está comigo, há 28 anos, nós vamos fazer agora, dia 29 de setembro, nós vamos fazer 28 aninhos de casado, com essa moça linda aí, 1995, dia 29 de setembro, e nós seguimos na vida, né, assim, empresarial, e até o ano de 2001, por aí, o Wesley, lembrando, o Wesley aqui, fica de pé aí, presbítero Wesley, era o meu gerente da empresa, né, da última empresa que eu tive, né, na distribuidora de materiais para papelaria e gráfica, e o presbítero Wesley era um dos colaboradores lá, era o gerente da empresa, né, e bom funcionário, e é até hoje, né. E aí seguimos, irmãos. Depois Deus nos dirigiu para ocupar algumas funções na administração pública do Estado, e lá eu fiquei por alguns anos também, e seguindo em todos os caminhos, irmãos, em todos os pontos, né, que eu passei, todas essas experiências, todas, 100%, para o exercício da missão que o Senhor tinha para entregar, tinha na minha vida, né? Mas aconteceu algo, tem algumas experiências que marcam a gente, né? Em 2007, mais ou menos, quando eu já estava me desprendendo, né, dessa vida empresarial, e Deus já tinha dado algumas posses, né? Já trabalhando um pouco na construção civil, e aí Deus colocou o desejo no meu coração de sair dessa ocupação pública, da vida pública, e eu pedi exoneração de uma posição muito relevante, né, na época, e foi algo que chamou a atenção, inclusive, do próprio governador da época e de outras autoridades, porque o coração já estava em servir ao Senhor, e vim para a igreja para servir, né, para estar mais à disposição, de forma voluntária, e fazendo com muito amor no coração, mas recebendo também o agir de Deus, o forjar de Deus, irmãos. E aí passou um período, né, e foi no ano de 2007, como eu estava falando, que um dia na reunião de obreiro aqui, e uma coisa muito tensa, e sofrendo um revés assim, ministerial muito forte, né, uma perseguição, umas calúnias, umas coisas terríveis, e naquele dia parece que acentuou mais, irmãos. Jeová colocou a chama um pouco mais alta, falou: não, vou provar esse varão agora aqui, um pouquinho mais. Mas ele provou tanto, irmãos, que eu saí daqui a ponto de jogar a toalha. Eu falei: eu estou fora, estou fora. Eu acho que muitos já fizeram isso aqui, né? Eu fiz isso. Eu saí daqui por aquela porta ali, meu carro estava estacionado na lateral aqui. Eu falei: eu estou fora, Senhor, estou fora, não vou mexer com isso, eu estou em outra sintonia agora, e o Senhor me libera, né? E tal, e saí determinado. Falei: essa questão de ministério não é para mim, e tal, e saí. Na hora que eu entrei no carro, irmãos, que eu funcionei o carro, só eu e Deus, né? Só eu e o Espírito Santo lá, que eu funcionei o carro, o som do carro já ligou, sem eu ligar, né? Na hora que eu funcionei o carro, o som ligou, e estava naquele hino: levanta, em nome de Jesus, levanta, em nome de Jesus, e anda. Levanta e anda, em nome de Jesus. Nem sei quem canta esse hino, irmãos. Essa parte ficou gravada, né, na mente. E aí, irmãos, eu falei: Jeová, como assim? Eu já tinha entrado num acordo já. E ele falou para mim: não tem acordo, não tem mais volta, é daí para frente. O seu caminhar é daí para frente.
o seu compromisso é comigo. A sua aliança é comigo, não é com homens, não é com A, não é com B. Eu achava, irmão, que o pai tinha que paparicar o filho, que o pai tinha que defender, que o pai tinha que fazer, e o pai não fez. Mas e o papai do céu falou: eu estou contigo. E eu fui chorando daqui para casa, falei: agora como faz, né? E tive que recuar. E depois disso, antes, né? Antes disso, nós já tínhamos sido empossados no ano de 2002, né? Lá na cidade de Monte Serra, no domingo pela manhã, irmãos, domingo de manhã, antes de ir para a escola dominical, arrumando para ir para a escola dominical, uma ligação no celular, Abigail. Falei: meu Deus, que pai, que hora dessa, cedinho. E ele falou assim: é o seguinte, está vagando a congregação aqui, e nós vamos dar posse para você. Eu falei: quando será a posse? Ele falou: hoje, a posse será hoje. Falei: meu Deus do céu. E foi assim, e no domingo, na noite daquele domingo, nós estávamos lá, eu e a pastora Meire, tomando posse lá na congregação do Jardim Monte Serra. E depois seguiu, né? Nós voltamos para cá e nós seguimos. De forma que nós passamos, irmãos, tivemos o privilégio de ser forjado, né? Do lado deste casal. Este casal que, como eu disse a vocês, ensinaram tudo, nós olhando o estilo de vida deles. Para vocês terem uma noção, eu cresci, né, nesse meio de construção e tudo, mas eu cresci também vendo a nossa querida mãe fazendo 2, 3, talvez até alguns dias 4 almoços num dia só. E isso não era um único dia, o pastor Edson lembra bem disso. Era muita visita que chegava, irmãos, do interior, de outras cidades, exatamente na hora do almoço, sem avisar, sem nada. Teria que fazer comida novamente. Era assim, aquela coisa, aquele movimento, né? Então foi nesse forjar que durante 20 anos eu tive o privilégio também de estar aqui ao lado deste casal ilustre, como vice-presidente. 20 anos, de 2001, a partir de 2001 até o ano de 2020, sendo forjado. E o discipulado dele era sempre rígido, né? O Laudemir está rindo ali. O discipulado bem forte. Mas no final desse discipulado, irmãos, Deus me deu o privilégio de pegar uma porção maior nesses últimos anos, nos últimos 2 anos. Deus me deu o privilégio de pegar, de receber, de estreitar mais, inclusive a amizade, a liberdade, que eu não tinha tanta liberdade. Ô, pastor Lucas, coloca mais 10 minutos lá para o pregador, que ele vai terminar dentro de 10 minutos. Ajuda aí. Então, deixa eu voltar aqui, né? E dentro desses 2 últimos anos, Deus me deu o privilégio. Aí eu já passei a ter o privilégio, né? Juntamente com alguns que tiveram esse privilégio também, pastor Laudemir, pastor Murilo, que às vezes tinha essa oportunidade maior de estar dormindo, né? Com o meu pai. Nós revezávamos, né? O Gabriel, que é um sobrinho, o Samuel de vez em quando, o Abigail filho também de vez em quando, e outros da família. Mas nós assim com mais frequência, né? E foi onde nós passamos a ter mais liberdade, né? Ter a maior aproximação, brincar, que coisa que nós não tínhamos essa liberdade, né? Enquanto a criação, né, dos filhos, nós já passamos a ter um pouquinho mais dessa liberdade. Mas era quando também estava aproximando o momento do Senhor recolher o nosso saudoso pai. Aí nós estávamos lá na fazenda, tinha o privilégio lá, olha lá, eu e a pastora Meire, né? Enquanto eu estava fazendo a barba dele, a Meire cortando o cabelo, era a cabeleireira dele. Quem sabia disso aqui? Esse segredo também. A cabeleireira do bispo Abigail durante, eu creio que uns 10 anos ou mais, né? Quem tinha esse privilégio era somente a pastora Meire. Quem sabia que a pastora Meire era cabeleireira? Quase ninguém, né? Mas ela não corta o meu não, só cortava do bispo. Ela só corta de bispo para cima. Cortar o meu dá um trabalho terrível. Aí, irmãos, foi quando nós tivemos, né, essa oportunidade. Mas era quando o Senhor estava preparando, né, para recolher o nosso saudoso patriarca. E nós correndo, né, de um hospital para o outro, e o Senhor colocava a mão e melhorava, né, e voltava algumas dificuldades.
até que chegou o período da pandemia, né? E lá na pandemia nós praticamente ficamos internados também com ele. Esse período da fazenda foi um período muito importante, que nós tivemos o privilégio de ficar ali um tempo, né? E revezando um período, alguns dias da semana lá, outros aqui nos cultos, né? E nós ficamos nesse deslocamento, né? De ir e vir da fazenda. Mas surgiu a necessidade dele vir, então, dar seguimento no tratamento. E foi quando a coisa agravou um pouco que nós ficamos durante 20 e poucos dias numa UTI. Ficamos lá durante 20 e poucos dias. E ali, quando estávamos achando, né, que é uma grande possibilidade dele já sair, o Senhor Deus, utilizando, né, a desculpa aí da Covid, foi onde o Senhor fez a separação nossa, né? Foi onde o Senhor tirou-me de perto dele, porque estava chegando o momento da partida dele. E eu disse que os mais queridos, né, do Senhor, eles têm um momento de partida diferente, né? Como de Moisés, por exemplo, né? Deles com o Senhor. E da mesma forma que o Senhor ficou só com o meu pai, ele me colocou também somente com ele num quarto. Da mesma forma, meu pai com Covid de lá e eu com Covid de cá no quarto. E era aquele momento do pico da Covid, né? E 100% isolado. E foi naqueles dias que o Senhor também se revelou a mim de uma forma muito tremenda, muito tremenda, muito tremenda. E foi comunicando ao nosso coração. E foi falando, e no dia 6 de novembro, então de 2020, o Senhor deixou muito claro o que era o propósito dele, o que era o desejo do coração dele. E o nosso saudoso pai já na UTI, e eu tive a oportunidade de ser o último a conversar com ele também, o último, e conversando pelo celular, né? Não poderíamos acompanhar de perto. E essa aí foi a última conversa que ele teve. A última fala na noite da sexta-feira, dia 6 de novembro de 2020. Colocamos uma enfermeira, uma profissional, para acompanhá-lo de perto, né? E aí do celular da funcionária, dessa enfermeira, eu tive o privilégio, né, de ter a última fala de despedida, na verdade, sem saber, né? E aí eu recebi a última palavra dele. E naquela noite o Senhor deixou claro que o propósito dele era levá-lo. Eu estava em casa, o pastor Miguel Filho aqui estaria conduzindo a reunião de obreiros. Eu falei: ô Abigail, levante um clamor, mas ore diferente hoje. Hoje nós vamos orar diferente. Ore para que o Senhor cumpra o querer dele na vida do nosso pai. Levante todo o nosso campo em oração na tarde desse dia. E eu estive naquele dia também orando fazendo essa oração ao Senhor. Senhor, eu não quero ver o meu pai nesse sofrimento. Que nós abrimos o nosso coração e fizemos essa oração em família. Nós não queremos. O Senhor cumpra o querer do Senhor na vida dele. E naquele dia mesmo, exatamente naquele dia, às 23 horas, eu recebo a ligação do hospital. Santa Ceia, que eu entreguei para ele, o Senhor, por isso eu entregar a ceia para ele, eu vou interessar A última ceia, né, que o nosso patriarca participou, o pastor Edson teve o privilégio, né, de estar indo lá com a pastora Terezinha, e sempre nós terminávamos aqui a ceia e íamos para lá, né, também. Estava ele lá e a minha mãe, né? E naquele dia eu recebi a ligação, né? E a fala que veio como uma espada, né? Mesmo estando ali, sustentado pelo Senhor, com o Senhor bem pertinho de mim, irmãos, bem pertinho de mim. Recebemos a notícia, né, que o Senhor tinha levado o nosso saudoso líder espiritual.
o herói tinha partido, né? E aí ficou a minha incumbência, inclusive, de transmitir nessa dura notícia a minha querida mãe. Ali estava findando 50 anos, irmãos. 50 anos, exatamente 50 anos de pastoreio como pastor presidente de campo. Exatamente 50 anos e alguns poucos meses. 67 anos servindo ao Senhor como obreiro na casa do Senhor. 67 anos de testemunho e gerando muitos filhos espirituais para o Senhor Jesus. E hoje os filhos dele já são milhares de milhares e milhares, né? E dessa forma, então, em 2020, logo depois, né, de nós participarmos ali juntamente com a grande representação da igreja, da despedida, a última despedida, e Deus não me deu, irmãos, o privilégio, né, de eu despedir de forma próxima. Eu tive que despedir de longe, de dentro do carro, né? E foi o jeito que eu vim aqui para a igreja, logo após. Mas chegando aqui recebi, né, da igreja que estava reunida aqui já, uma manifestação de carinho muito grande, que marcou a minha vida, né? Lá de dentro do carro, quando o então bispo Samuel Ferreira fez o anúncio de quem estaria sucedendo o nosso líder aqui como pastor da igreja. Ali estava cumprindo a promessa de Deus que o Senhor tinha feito há 31 anos atrás. 31 anos atrás, o Senhor havia feito a promessa para um adolescente de 16 anos ali, naquele tempo menor, no período de oração, usando a pastora Elisa, né, que eu seria o escolhido para estar sucedendo o nosso líder aqui como pastor de vocês. E no dia 16 de novembro, né, do mesmo ano, nós estamos aqui recebendo então a autoridade da parte de Deus. A palavra de Deus falou que no versículo 2 em que lemos, Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Interessante, por que Deus coloca esses detalhes na sua palavra, né? Podia colocar apenas que era uma família querida por Jesus e tal, mas ele faz questão de mostrar aqui um relacionamento, né, daquela família, a intimidade daquela família, o gesto daquela família para com o Senhor. E quantos relatos nós vemos dessa forma, né? De que o Senhor se manifesta e responde a pessoas que têm essa expressão. Quando chamaram Jesus para curar um servo de um centurião, os discípulos de Jesus disseram: Jesus, por certo, é justo que o Senhor atenda esse centurião. Esse centurião é alguém que já tem somado na tua obra, é alguém que já construiu uma das sinagogas aqui, é alguém que participa. Quando você vê lá também o Eliseu, né, chamando o servo dele, o Jazi, nós precisamos fazer uma coisa por essa mulher já nos tratou tão bem, já nos alimentou tantas vezes aqui, agora chegou o ponto de fazer um quarto, né, no terraço da sua casa, na cobertura, para nos atender. Pessoas que tinham intimidade com o Senhor, que tinham um coração generoso, e era esse coração, esse mesmo coração, que era o coração do nosso saudoso líder, nosso bispo Abigail, da nossa bispa Anaí. Esse tipo de coração. Fique de pé comigo. E tudo que acontece conosco, irmãos, acontece na sua vida, lutas, provas. Paulo disse isso, né? A igreja de Corinto, a nossa leve e momentânea tribulação
servir para produzir um eterno peso de glória muito excelente. Coisa tremenda. O que ele estava querendo dizer? Que as provações que vêm da vida do crente devem servir para colocar você muito mais perto do Senhor, numa posição que você nunca teve antes. Você está muito juntinho do Senhor Deus. Não é para você apenas desligar, distanciar dos seus irmãos, da sua igreja. Não, não é para isso. É diferente. É para você ativar a sua fé. O Senhor disse, através da carta aos Hebreus, que o justo viverá de quê? Da fé. Da fé, de fé em fé. E se ele recuar, eu não tenho alegria nesse justo, nesse filho. Mas eu tenho um prazer naquele que persevera na sua fé. E busca na fonte certa. Busca o socorro naquele que disse, né? Ele é nosso socorro bem presente na hora da angústia, na hora da luta, da provação. Eu não sei o que você tem passado ou poderá passar, que a nossa vida é isso. Hoje nós estamos, né, tudo muito bem, e amanhã podemos passar por uma prova, mas essa prova, lembre-se, ela precisa te aproximar mais de Deus, ela precisa chamar a sua atenção. Coloque só o início do vídeo aí, o pastor Celso, que era o vídeo da posse, né? Teu pai não está aqui. Está aqui sua mãe. E não houve entre nós um único momento para perguntar quem será o pastor da fama. Não houve uma vírgula de segundo. Aqui desse púlpito, pastor Luiz, tantas vezes, bispo Daniel, bispo Ides, descemos, presidente da igreja, nosso querido pastor, bispo Abigail, pastor da igreja, nosso querido pastor Abinaí, bem-vindo ao seleto grupo daqueles que falam por Deus, que dão ordem e o céu para, e o sol fica quieto. Deus abençoe vocês. Fiquem em pé, dobrem os joelhos. Foi isso aí. Bispo Ide, E muitos de vocês participaram desse momento, né? bispos, Muitos participaram. E é nessa marcha que nós vamos seguir servindo ao Senhor Jesus. Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Por isso que a minha vida, irmãos, tem que ser 24 horas glorificando ao Senhor Jesus, bendizendo a Ele, dizendo como o salmista Davi: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim tem que bendizer o teu santo nome. Ele chega a dizer o seguinte: porque é Ele que perdoa todas as nossas iniquidades e que sara todas as nossas enfermidades. É Ele que tem estado com a mão estendida para a sua vida e a sua casa. Ele vai continuar sustentando o seu lar. Levante as suas mãos aos céus, você que tem caminhado sustentado pelo Senhor que nós servimos, né? Senhor Jesus, nós te exaltamos, glorificamos o teu nome mais uma vez. Que nossas vidas possam glorificar a ti em todos os dias da nossa vida. Que a tua igreja possa exaltar o teu nome, possa bendizer a ti por todos os feitos poderosos do Senhor. A nossa vida por completo é um milagre em tuas mãos. Quantos livramentos o Senhor tem dado a cada um de nós. Ó Deus, o Senhor tem estado ao nosso lado de dia e de noite, Senhor. O Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa esperança. É por isso que nós amamos estar, ó Deus, na tua casa, na tua presença, e buscamos sempre do Senhor a resposta dos céus. Senhor, continue guardando a cada um de nós, continue fortalecendo a fé, ó Deus, do teu povo, que nós possamos olhar sempre para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, que é do Senhor, ó Deus, que vem a nossa alegria, a nossa força, para poder ter um caminhar vitorioso, Senhor. Por isso bendizemos ao Senhor, ó Deus, por todos os feitos poderosos do Senhor, e nos alegramos no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.